Ferro, a banca Sesgran Rio, o que ela mais cobra em português? Cara, é o seguinte, a banca Sesgran Rio é muito boa para você estudar, sabe por quê? Porque ela evita surpresas na hora da prova. Mas aí tem o seguinte, para você evitar surpresas na hora da prova, tem que estudar da forma correta. Vem aqui comigo. Entender a banca é muito importante no seu estudo. Por isso que eu falei aqui que ela evita surpresas, porque não adianta nada você estudar a língua portuguesa sem praticar com as questões da sua banca. E o que é, efetivamente, aquilo que a banca Sesgran Rio cobra? Bom, primeiramente, a gente tem uma ideia do que ela já vem cobrando e a partir dos raios-x que a gente vem fazendo aqui no QC, você vai notar que ela tem uma possibilidade de cobrança recorrente, como a gente já está acostumado. A banca normalmente ela cobra cerca de 30% de conteúdo, esses 30% mais ou menos estão em textualidade, a interpretação de texto. E tem um detalhe muito relevante da banca Sesgran Rio, que ela gosta muito de observar a opinião do autor. A gente chama isso de modalizador. Então ela gosta bastante de trabalhar em cima dos chamados modalizadores. E uma banca que cobra mais ou menos como ela faz é a banca FGV. Às vezes a banca pede lá, poxa, eu quero a característica subjetiva do texto, eu quero também observar a opinião do autor. E aí muitas vezes a gente observa que o aluno não sabe o que efetivamente a banca quer. E às vezes o que ela simplesmente quer é que você observe um advérbio, um adjetivo com essa expressividade do autor, com a opinião dele. Já viu alguma frase em que se coloca assim, infelizmente, a economia do Brasil aconteceu assim, 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 assado? Esse infelizmente é uma opinião do autor, porque ele está demonstrando para a gente uma questão emotiva, demonstrando para a gente que ele não está se sentindo bem com aquilo. É algo que acontece infelizmente. Vem aqui comigo, olha só. Você já viu também aquela situação de que a gente usa um adjetivo, vou colocar o seguinte, olha, há países diferentes no mundo. Diferente é um adjetivo que a gente fala que é um ponto de vista objetivo. Mas eu também posso falar o seguinte, rapaz, o Ramiro que está aqui gravando, ô Ramiro, sua cara hoje está um pouco diferente. Isso é uma consideração que eu faço. Olha só, um adjetivo que era uma característica objetiva, agora passa a ser subjetiva. Foi uma impressão que eu passei aqui sobre o Ramiro. Tá legal? Tudo isso, eu estou falando isso porque é uma forma como a banca vem cobrando e que a gente tem que entender efetivamente como que ela cobra e, naturalmente, você se preparar bem. As questões de interpretação de texto, e você pode esperar isso, basicamente ela cobra em cima da compreensão textual, o que é o dado literal do texto. E aí é relevante porque você, ao fazer a interpretação, você consegue enxergar literalmente o que está na alternativa está ligada lá no texto. É sempre um trabalho de comparação, é o que nós chamamos de analogia, tá legal? Bom, a parte então de textualidade, a interpretação de texto, isso é muito relevante, tá legal? Então vem comigo aqui. Outro tema bem relevante são as conjunções. As conjunções coordenativas, subordinativas adverbiais. A banca gosta muito de trabalhar a parte semântica e muita gente confunde isso. Então é muito importante que você faça um estudo justamente sobre o que é conjunção coordenativa, os seus 5 valores, o que é conjunção subordinativa adverbial, que apresentam 9 valores. Se conjunção é importante, também é muito relevante você estudar a pontuação. Mas cá para nós, não é para ficar decorando. Até mesmo as conjunções, você tem que entender o contexto para você perceber isso e com muito treinamento você consegue, numa boa, ficar tranquilo para a prova, tá legal? A pontuação, não fique decorando quando eu vou usar travessão, quando eu vou usar ponto e vírgula, quando eu vou usar vírgula.
quando você estiver estudando as aulas de sintaxe da oração, compreenda que entre verbo e complemento, entre sujeito e verbo, não existe vírgula. Quando você entender, tá? Você for identificar um aposto, vai saber o aposto explicativo, tem separação por ponto, nesse caso por travessão, nesse caso também pode ser por vírgula, se intercalado por dupla vírgula. Estudou, identificou o adjunto adverbial, ele é separado por vírgula também. Então, a partir do momento que você estuda entendendo a funcionalidade tanto de termos da oração quanto de pontuação, aí o seu estudo deslancha. Vem comigo aqui, olha só. Olha, falamos então de interpretação, conversamos aqui também sobre o modalizador, falamos das conjunções e da pontuação. Mas não se esqueça do estudo da colocação pronominal e também da crase. Cara, esses temas aqui que eu acabei de falar estarão na sua prova. Basta você simplesmente observar uma prova da Banca Sesgan Rio, qualquer que for, você, nesse caso de língua portuguesa, lógico, né? E você vai perceber naturalmente que esses assuntos estão lá. E isso vai cair na sua prova, tá legal? Acompanhe mais a gente aqui no QC. A gente vem fazendo transmissões diárias no canal do YouTube. Então, primeiramente, se você gostou desse vídeo, já deixa o like. E não deixe de se inscrever também aqui no nosso canal. Aulas diárias para você e olha, eu garanto para você, você passa no concurso acompanhando a gente. Um grande abraço!